Então, continuando a nossa aula, uma diferença básica aqui, uns conceitos básicos do sistema imune para a gente conseguir dar continuidade na aula. Então, o antígeno é uma parte ou uma partícula ou molécula do micro-organismo que está tentando invadir o nosso corpo. E essa molécula ela consegue induzir uma resposta imunológica, tá? Consequentemente, o antígeno gera a produção de anticorpos. O antígeno gera a produção de anticorpos. E o antígeno é uma pequena parte de um vírus, uma pequena parte de um fungo ou de uma bactéria. Quando a gente fala fragmento, a gente vai pensar que é uma proteína, um lipídio ou um açúcar da membrana daquela célula, certo? Do vírus ali, de um capsídeo do vírus, certo? Uma proteína daquele vírus. E isto leva o antígeno, são pequenos fragmentos, levam à produção de os anticorpos. Você vê que o anticorpos tem esse formato aqui de Y. E os anticorpos eles acabam se ligando nos micro-organismos e inativando esse micro-organismo. Então, e esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, certo? Produzidos pelos linfócitos B, que quando maduros mudam de nome, são chamados de plasmócitos. Os anticorpos ligam sempre especificamente. Por exemplo, o anticorpo contra o vírus H1N1 não vai ter ação nenhuma sobre o vírus coronavírus, certo? Sobre a Covid-19. Por quê? Porque os anticorpos sempre são específicos, porque eles são produzidos a partir de antígenos presentes especificamente naquele vírus ou naquela bactéria. Então, por isso que a gente consegue diferenciar inúmeras espécies de bactérias. Cada uma tem as suas características diferentes, certo? Então, a gente viu que uma vez que o micro-organismo consiga ultrapassar as defesas inespecíficas, que são as barreiras e o sistema imune inato, entra em ação a resposta imune adaptativa, que a gente consegue dividir em humoral, que são os anticorpos, as proteínas, as imunoglobulinas chamadas de anticorpos, que são específicos, ou celular, que é formado o quê? Pelo linfócito T e linfócito B. Então a gente sabe lá que as células dendríticas, por exemplo, aqui tem uma bactéria. Essa bactéria, certo? Pequenos pedacinhos dessa bactéria, partes dessa bactéria a gente chama de antígeno. Ela é fagocitada por uma célula dendrítica, né? Uma vez fagocitada, essa bactéria vai ser reduzida em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho da bactéria vai virar o que lá no citoplasma da célula dendrítica? Um antígeno. Por isso que essas células são conhecidas, as células dendríticas, como células apresentadoras de antígeno. Ela fagocita a bactéria, reduz a bactéria em pedacinhos e expressa essas bactérias na superfície dele. Como se ele estivesse segurando o antígeno na frente dele, assim, com a sua mão na frente, e sai procurando o quê? Um linfócito T que tem um receptor específico para aquela proteína. Ao ele encontrar esse linfócito T CD4, que é chamado de auxiliar, que ele, na verdade, ele auxiliar porque ele não participa assim direto na guerra, ele não vai lá trocar burro com o cara da tapa na cara da célula, ele vai comandar o sistema imune, liberando o quê? Citocinas, e essas citocinas vão estimular outras células, potencializar outras células na ação. Mas tudo começa nessa interação aqui. Tudo começa aqui, quando a célula apresentadora de antígeno fagocita o micro-organismo, né, a célula dendrítica, fagocita o patógeno, reduz ele em pequenos antígenos, fagocita o patógeno e reduz eles em pequenos antígenos. Esses antígenos vão ficar lá na parede, lá na membrana celular da célula dendrítica, e essa célula dendrítica vai
achar um linfócito T na onde? Lá no linfonodo. Então essa célula dendrítica sai lá do tecido lesado, por exemplo, a sua garganta, e vai para o linfonodo mais próximo, achar um linfócito específico. Achou um linfócito que tenha na sua estrutura, você vê que esses linfócitos têm estrutura muito semelhante com anticorpos aqui, que são receptores. Achou esses receptores, essa célula é ativada, ele está lá virgem, quietinho, naim, na imunologia eles falam naim, está lá virgem, quietinho. Uma vez que a célula dendrítica localiza ele, fala assim, vai trabalhar, homem. Ele começa o quê? Produzir citocinas e estimularem outras células a trabalharem. Então, esse linfócito é chamado de linfócito T, CD4, ou linfócito helper ou auxiliador. E a célula dendrítica vai lá e apresenta lá na superfície antígenos da bactéria fagocitada, tá? Esta aqui é o início da resposta imune, tá ok?